Erasmo de Roterdã, embora fosse fervorosamente cristão, o filósofo holandês passou para a história por se opor ao domínio da Igreja sobre a educação, a cultura e a ciência. A influência religiosa vigorou praticamente sem contestação durante toda a Idade Média, na Europa, no Ocidente. E ainda no tempo de Erasmo era preciso ousadia para ir contra ela. De qualquer modo, a ousadia individual fazia parte das atitudes que um número crescente de intelectuais começava a enaltecer no período de transição para a Idade Moderna. Entre eles, o filósofo Erasmo de Roterdã. O pensamento nascente defendia a liberação da criatividade e da vontade do ser humano, em oposição ao pensamento escolástico, ou seja, o pensamento difundido pela Igreja, a cultura, o conhecimento difundido pela Igreja, por isso o conhecimento escolástico, pensamento escolástico, segundo o qual todas as questões terrenas deveriam subordinar-se à religião, limitando assim as explicações de todos os assuntos a questões religiosas, questões teológicas e não a questões científicas ou de conhecimento prático ou empírico. Lembrando aqui, conhecimento empírico, conhecimento testado, conhecimento científico, ok, pessoal? O antropocentrismo era o eixo dessa nova filosofia. O antropocentrismo, lembrando aqui mais uma vez, o homem como centro do universo. Seria posteriormente conhecida sob o nome de humanismo. A palavra deriva da expressão latina Studia Humanitatis, que se referia ao aprendizado nas universidades de poética, retórica, histórica, ética, filosofia, ciências humanas de uma forma geral, conhecidas como artes liberais porque se acreditava que dariam ao ser humano instrumentos para exercer sua liberdade pessoal. A mais típica cultura humanista se desenvolveu nas cidades do norte da Itália, mas ao mesmo tempo irradiou-se por toda a Europa, entre os não italianos. Erasmo foi o representante mais influente dessa corrente de pensamento. Ele era o intelectual mais respeitado e prestigiado de seu tempo e sempre esteve ligado a círculos de poder europeus. A fonte original de todo o humanismo foi a literatura clássica, embora era redescoberta em interpretação da produção cultural da antiguidade greco-romana, ou seja, a influência desse novo pensamento, ela estava muito baseada, muito diretamente ligada ao pensamento greco-romano, à filosofia greco-romana da antiguidade. O interesse por esse período da história foi acompanhado por uma série de mudanças profundas na vida europeia. Revitalização de cidades, formação de redes de comércio, consolidação da classe mercantil, muito abastada, ou seja, a classe mercantil podemos lembrar aqui a burguesia, criação de bancos e centralização de poder político em torno das cidades ou de reinos. Tudo isso ocasionou a abertura de brechas na autoridade da igreja, ou seja, tudo isso foi preponderante para começar a minar o poder da igreja, que antes era onipresente. Por razões evidentes, esse período histórico de grandes transições foi conhecido como Renascimento, como já falamos aqui no texto anterior, dando origem a uma produção cultural das mais ricas e fecundas de todos os tempos. Erasmo se inseria no panorama cultural como um símbolo da nova era, no tempo em que os papas promoviam guerras, acumulavam fortunas e o clero dava mostras de ostentação, hipocrisia, arrogância, abuso de poder. Erasmo pregou a volta aos valores cristãos originais, a começar pela paz. Sua obra mais célebre, O Elogio da Loucura, uma sátira à inversão de valores que detectava na sociedade de seu tempo. A moralidade estava no centro das preocupações do filósofo.
e deveria, de acordo com ele, ser a fonte e o objetivo final da educação. Ele criticava as escolas de seu tempo, em geral administrada por clérigos religiosos, que baseavam sua pedagogia em manuais imutáveis, repetições de conceitos e princípios, disciplina com traços de sadismo mesmo. O filósofo via nos livros um imenso tesouro cultural que deveria constituir a base de ensino. Para ele, o começo de toda boa educação é sinal da razão humana. Não se trata apenas de alfabetização e leitura, conhecimentos básicos, técnicos, mas de interpretar textos de forma crítica, prática que os humanistas e reformadores introduziram na pedagogia. Erasmo acreditava que um bom aprendizado das artes até os 18 anos prepararia o jovem para entender qualquer coisa com facilidade. Como todo humanista, o pensador holandês defendia a possibilidade de chegar à perfeição por via do conhecimento. Pretendia novos rumos para a pedagogia ao deter um olhar mais acurado da infância. Para Erasmo, ao ensinar, era necessário levar em conta a pouca idade da criança e, por isso, cercá-la de cuidados específicos e também a índole de cada um. O programa pedagógico do pensador era generoso, mas de modo algum democrático. Segundo ele, apenas a instituição religiosa deveria ser para todos, enquanto os estudos das artes liberais estariam escritos aos filhos da elite, que futuramente teriam cargos decisórios. Então podemos perceber aqui que, embora defendesse uma educação de qualidade, uma educação humanista, uma educação crítica, sua ideia, sua ideologia não era muito democrática, pois esses estudos, esse acesso à cultura estaria restringido aos filhos das elites, porque futuramente teriam os cargos decisórios na sociedade. Então, em sua mente, seriam as pessoas que precisariam estar mais bem preparadas.